Bom, esses dados colocam claramente, quer dizer, ele tem muita clareza sobre os riscos que tem de movimentos súbitos no mercado, e ele tem algumas ideias por aí para começar a tentar domesticar um mercado que ele é, em princípio, não domesticado. Quando você tem um livre trânsito de dólares. Eu estava vendo uns artigos que eu escrevi no começo do Real, o dólar, a taxa tinha que ficar alta porque você tinha um problema de financiamento externo. Agora você tem um financiamento externo, mas você tem um câmbio solto. E esse câmbio solto aí, qualquer movimento aí, sai dólar ou entra dólar aqui com impacto sobre a economia. Então, qual é a saída dele? O nosso convidado é o Antônio Corrêa de Lacerda, que nosso amigo já participou, foi presidente do Conselho Federal de Economia, já participou com a gente de vários GGN Economia. Lacerda, tudo bom? Como é que você está vendo aí o desafio do nosso amigo Galípolo? Pois é, a gente conviveu aqui com o Galípolo no Nova Economia, né? Participamos de vários programas com a participação dele e sempre muito lúcido. Ele denota uma formação a parte da parte que me cabe por ter sido professor dele, mas ele é alguém que aproveitou a sua formação de economista eclético, amplo, que foi na fonte das grandes teorias, né, e foi além dos dogmas, né? Então ele demonstra isso claramente e está anos-luz, a meu ver, da maioria de dirigentes de Banco Central brasileiro, com todo respeito a esses colegas cidadãos. Mas o fato é que não dá restrito à visão quadrada, né, da Faria Lima. É preciso ir além disso, porque, primeiro, é preciso entender o que está se passando no mundo, né? E, segundo, conhecer profundamente as peculiaridades da economia brasileira, né? Da indústria, da lógica dos investimentos. E o Galípolo tem esses requisitos, quer dizer, ele tem uma formação muito boa, né? Ele trabalhou como consultor, trabalhou no governo do estado de São Paulo, ele foi presidente de banco de investimento, quer dizer, ele é uma pessoa altamente qualificada, e apesar de tão jovem, né, para romper esses paradigmas, sabe, e ir um pouco além, porque ele pode se cercar também de pessoas, seja formalmente ou informalmente, para trazer visões alternativas, né? Veja que o regime de metas de inflação, e nós tratamos disso tantas vezes, Nassif, implantado em 1999, só agora é que mudou o parâmetro da meta de inflação para meta contínua, né, que era ano calendário. Veja que loucura, né, você fixar a taxa de juros com base numa meta de inflação para o ano, né, sabendo que existem funções, né? Não, é inacreditável essa meta para o ano, né? E ficou tanto tempo assim. Tanto tempo, você vê que levou 25 anos, né, para haver essa pequena evolução. Eu não tenho dúvida que, para além dessa discussão de sobe e baixa a taxa de juros no curto prazo, se o Galípolo for aprovado, ele vai ter 4 anos aí de mandato com uma diretoria que ele vai ter condição de ajudar a escolher, junto com o Haddad, junto com o presidente Lula, e evoluir, sabe, no processo de captação das expectativas, que não pode ficar restrito a Faria Lima. Nada contra ouvir a Faria Lima, mas não pode só ouvir a Faria Lima, né? Então não dá para reuniões com economistas só do mercado financeiro, é preciso flexibilizar isso, é preciso trazer informações do setor real, né, da economia, da indústria, do agronegócio, dos serviços, quais são as grandes transformações que estão ocorrendo na economia, qual as grandes implicações geopolíticas internacionais, como é que isso afeta os fluxos de capitais, as taxas de câmbio, as taxas de juros. Então eu não posso ficar preso num paradigma, sabe, de olhar ali só o boletim Focus, né, e com base nisso tomar as decisões ou conversar só com o pessoal do mercado financeiro. Acho que tem que ampliar o mercado, somos todos nós, né, todos nós somos consumidores, empreendedores. Só alguns sinais do que ele vai fazer. A ideia é
ir além do relatório Focus, aí, que só houve opinião de mercado, e montar outros tipos de relatórios aí para pegar a opinião de um todo. Então, ele dilui esse poder opressivo do mercado hoje para manipular até projeções de inflação, né? Um outro ponto que ele coloca, hoje você tem todo o movimento de taxas de juros em cima da planilha do Ilan, lá, aquele modelo estocástico aí ele vai querer criar outras formas de projeção, de previsão de inflação, de tal maneira que você tenha vários referenciais e não fique... Hoje é uma ordem unida, Lacerda. Se tem uma mudança num fator X lá, todo o mercado vai naquela direção, né? Então esse é um outro ponto. Um terceiro ponto que aparentemente ele vai querer vai ser, de alguma maneira, ver se o Lula, com o prestígio geopolítico dele, consegue, de algum fundo soberano, adquirir aí uma boa bolada de títulos públicos, mas para ir até o final. Porque hoje tem 90% dos títulos públicos nas mãos da Faria Lima e fazendo redemoinho aí, né? E é importante dizer que naquele período que Roberto Campos tirou férias aí e a situação acalmou, foi porque ele passou a atuar no mercado de derivativos, né? Assim que o Roberto Campos voltou, ele proibiu. Então, quer dizer, não vai ter milagre, mas vai ter uma racionalidade que não tinha até agora, né? Exatamente. Você tem, Nassif, nas melhores práticas internacionais, que, aliás, incrivelmente demoram a fazer efeito aqui, né? Quando fazem, né? Você tem o Conselho Econômico, né? Junto ao presidente da República. Vários países adotam isso. E ele poderá adotar, eu estou falando em meu nome, não estou dizendo que ele defende isso, mas eu sugeriria, e ele sabe disso, que se ouvisse, né, experts do meio acadêmico, profissionais que conhecem profundamente a economia brasileira, seja isso formalmente ou informalmente, para você ter opiniões e visões, né, para além da conjuntura e muito mais estruturais, não é? Então, você tem grandes mudanças na economia que nem sempre são perceptíveis para quem está lá fechado, né, no seu dia a dia. Então, você precisa se cercar dessas informações e é muito importante que isso ocorra. Eu estou convicto que teremos grandes evoluções nessa área de política monetária. E um ponto relevante, a própria academia podia montar um grupo de trabalho para pensar alternativas a essas metas inflacionárias, que é uma loucura, né? Porque a economia melhora um pouco. Se melhora um pouco, melhora a arrecadação. O mercado imediatamente cria uma expectativa de inflação maior por conta da recuperação da economia, aumenta a taxa Selic e se apropria do aumento da receita, né? Então, de alguma maneira... Vira uma se autorrealizável, né? Porque todo mundo, o mercado financeiro, espera uma alta da inflação, a inflação de fato sobe, isso influencia a taxa de juros, que vai desequilibrar o lado fiscal. Nassif, um exemplo claro de miopia na análise de indicadores. Veja, o nível de utilização da capacidade instalada, NUSI, né, está no maior nível desde 2011. Porque, claro, a economia se recuperando depois de um longo período, você passa a ocupar mais a indústria. Aí já vem os de sempre dizendo que, olha, tá vendo? Precisa olhar, vai gerar inflação. Veja como. Ou seja, no momento que a empresa precisa de capital de giro para aumentar o investimento e ampliar a produção, eles dizem que tem que aumentar os juros. Exatamente. E outra coisa, como é que as empresas definem a sua capacidade de produção? Ela, por exemplo, poderia trabalhar em 3 turnos. A maioria trabalha em 2 turnos. Por quê? Porque não há demanda para isso, né? Então ela trabalha com 2 turnos. Então, quando perguntada o que ela utiliza da sua capacidade, 80%, é de 2 turnos. Mas se amanhã tiver uma demanda maior, ela pode flexibilizar as linhas de produção com pequenas adaptações e produzir mais. Ou utilizar um 3º turno, né? Mas quem é que sabe disso? É só quem conhece a indústria por dentro. Porque se ficar só na planilha, como você disse, não vai aparecer isso, né? Então são paradigmas, são dogmas que precisam ser quebrados, né, para uma análise mais acurada das reais condições da economia brasileira.